A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Nefesh Haim. Hoje leremos o capítulo 12 do livro de Gênesis. Falaremos hoje sobre o chamado que o Senhor fez a Abraão nas terras de Harã. Um chamado cheio de promessas e também um chamado cheio de renúncias. Um chamado que transformaria um homem pecador, idólatra, um homem improvável, para se tornar o pai da fé e amigo de Deus. A partir de agora veremos a trajetória de um homem a qual foi moldado pelo próprio Deus, o homem a qual deu início a todo o povo de Israel. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei você e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Segundo Atos capítulo 7, versículos do 2 ao 6, o chamado de Abraão, ele se iniciou ainda em Ur dos Caldeus, fazendo com que Terá, Abrão, Sarai e Ló saíssem de Ur para ir para as terras de Canaã. Mas no meio do caminho, eles pararam em uma cidade chamada Harã, uma cidade a qual levava o nome do falecido filho de Terá, irmão mais novo de Abrão. A Bíblia vai nos dizer que quando eles chegam em Harã, eles moram lá por algum tempo, mas a Bíblia não determina o tempo que Terá e seus filhos ficaram nas terras de Harã. Então, passado algum tempo, Terá, pai de Abrão, ele morre. E é só depois da morte de Terá que o Senhor fala novamente com Abrão. A conversa a qual está relatada no livro de Gênesis capítulo 12, que é o capítulo que acabamos de ler. Então Gênesis capítulo 12 é um reforço do chamado ao qual o Senhor tinha sobre a vida de Abrão. Um chamado para uma vida de fé, de promessas e de muita renúncia. Então temos que entender que o início do chamado de Abrão não começou nas terras de Harã, mas sim começou já em Ur dos Caldeus. A cidade de Harã foi apenas uma parada no meio do caminho, no meio do propósito a qual o Senhor tinha para a vida de Abrão. Foi um lugar a qual Abrão queria estacionar as promessas que o Senhor tinha na vida dele. Porém, o Senhor ele não ia permitir que os sonhos e projetos que ele tinha sobre a vida de Abraão fossem parados por ninguém. O texto ele se inicia falando para Abrão sair de sua terra. Mas Abrão, ele já não estava mais na sua terra. Abrão já não estava na terra de seu nascimento, que era a terra de Ur dos Caldeus. Então, por que o Senhor disse para Abrão sair de sua terra, uma vez que ele já tinha saído de Ur dos Caldeus? E aqui o texto nos dá duas opções. A primeira é que Abrão não queria ir para as terras de Canaã, pois sabemos que os cananeus eram um povo muito temido, muito perigoso naquela época. E provavelmente Abrão temia aquele povo. Então o seu medo pelo aquele temido povo fez com que ele morasse em Harã e quis estabelecer aquela cidade como a sua terra, como a sua pátria. E a segunda opção é um contexto geográfico, porque Ur dos Caldeus e a cidade de Harã pertenciam a uma mesma terra, que seriam as terras da Mesopotâmia. A Mesopotâmia tinha a extensão de seu território da Turquia até a Pérsia, ou seja, geograficamente, tanto Ur dos Caldeus e tanto a cidade de Harã fica dentro dessa extensão da Mesopotâmia. Em seguida, ele diz para Abrão sair de sua parentela. Lembramos que o parente mais próximo que Abraão tinha, que saiu com ele de Ur dos Caldeus, foi Ló, mas segundo Gênesis capítulo 25, 20 e Gênesis capítulo 28, versículo 2, Naor e sua família também moravam nas terras de Harã.
Provavelmente Naor foi para as terras de Harã um pouco depois da saída de Terá das terras de Ur dos caldeus, ou ele foi depois da morte de seu pai, pois temos que lembrar que Terá e Abrão moraram nas terras de Harã por um certo tempo. Porém, a Bíblia não diz o tempo que eles moraram nas terras de Harã, mas para mim foi neste período que Naor chegou até as terras de Harã para ficar com sua família. Ou seja, mais uma vez, toda a parentela de Terá estava junto novamente. Então, quando o Senhor fala para Abrão sair do meio de sua parentela, ele não estava falando apenas de Ló, mas também estava falando de Naor e de toda a sua casa. Em seguida, o Senhor diz para Abrão sair das terras de seu pai, que para mim foi as terras que Terá conquistou na cidade de Harã, terras que depois foram passadas para Abrão depois da morte de Terá, que são as mesmas terras que Naor possuía. Então, quando o Senhor fala com Abrão em Gênesis capítulo 12, Abrão ele estava na mesma situação a qual ele estava em Ur dos caldeus, em uma cidade idólatra, em uma família idólatra. E é por isso que o Senhor reforça o chamado de Abraão nas terras de Harã, para tirar Abrão daquela mesma situação, a qual ele estava nas terras de Ur dos caldeus. O Senhor estava chamando Abrão para viver coisas novas, para ativar a sua fé e para viver o extraordinário com o Senhor. Então, dessa vez, o Senhor chama Abraão e lhe faz algumas promessas. Ele diz que Abraão seria uma grande nação, que o seu nome seria muito conhecido e que Abrão seria uma bênção. O Senhor estava levantando um homem totalmente diferente do homem mais conhecido da Mesopotâmia, que era Nimrod. Nimrod, através dos seus talentos, através dos seus méritos, conquistou fama e poder durante o seu reinado em Babel e também em Nínive. Ele dominava toda a Suméria, e os rios Tigres e Eufrates também estavam sob os seus domínios. Seu nome se tornou tão conhecido que até hoje o seu nome é mencionado. Porém, o seu reinado foi de maldição, foi de perdição, um reinado a qual afastou as pessoas de Deus e colocando ele mesmo como seu próprio Deus, exaltando a si mesmo. E a liderança de Abrão seria uma liderança de bênção. O nome de Abrão e suas obras seriam eternizadas pelo próprio Deus. Abrão seria uma bênção não só para ele mesmo, mas também seria bênção para todas as nações. E todo aquele que amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado pelo próprio Deus. Ou seja, o Senhor era a proteção de Abrão. Deus, quando falou que Abrão seria uma bênção, ele não estava falando apenas sobre bênçãos materiais. Deus estava falando também da sua maior bênção. Estava falando do seu próprio filho Jesus, porque através da descendência de Abrão veria Jesus. Deus ele não estava mudando o destino apenas de um homem, ele estava mudando o destino de toda a humanidade. E foi debaixo dessas bênçãos, aos 75 anos da vida de Abrão, que ele saiu das terras de Harã, com Sarai e com seu sobrinho Ló. Então, mesmo o Senhor dizendo para Abrão sair da sua parentela, ele decide levar Ló, seu sobrinho, que depois de muito tempo com Abrão, para ele, era como um filho, e também era como uma lembrança de seu irmão mais novo. Então Naor e sua família ficaram com as terras que era de Terá, nas terras de Harã. Então Abrão chega nas terras de Canaã. Canaã significa humilhado, significa subjugado. Lembramos que Canaã foi o neto amaldiçoado por Noé, pelo erro de seu pai Cã. Porém, agora, depois de séculos, o Senhor ele mandaria o Pai exaltado. Abraão, em hebraico, significa o Pai exaltado. Ou seja, o Senhor levando Abrão para as terras de Canaã, o Senhor ele estava levando Canaã para um outro nível. O Senhor estava levantando Canaã de sua posição de humilhação, de sua posição de subjugação, para uma posição de exaltação. Através de Abrão, o Pai que exalta. Ou seja, o Senhor estava trazendo bênção para Canaã. Estava transformando aquela cidade a qual estava sobre maldição em bênção do Senhor. Ou seja, onde um pai tinha lançado maldição, agora o próprio Deus estava liberando bênção. Seria naquelas terras que Deus exaltaria o seu Filho amado, o nosso Salvador, que levou sobre si o significado daquela cidade, que seria humilhado, que seria subjugado pelos homens daquela terra, por amor a nós. O texto vai nos dizer que a primeira cidade que Abraão chegou era Siquém. Siquém significa ombro,
significa costas, e Moré significa professor. E é impossível não ver Jesus nessas duas palavras. Ali o Senhor estava usando uma linguagem com Abraão, a qual ele jamais entenderia. Quem teve os seus ombros e suas costas dilaceradas nas terras de Canaã? Quem foi que teve as costas e os ombros dilacerados pela cruz? Quem foi que nos ensinou, através das suas costas e ombros dilacerados por homens, que ele era o Filho de Deus e que ele levaria sobre si os nossos pecados, que ele morreria na cruz por amor a todos nós? O nome daquela cidade e o nome daquele lugar onde Abraão estava apontava para Cristo, falava de Cristo. O Senhor estava usando um simbolismo ali que Abraão só entenderia quando ele estivesse na glória, quando ele estivesse com o Pai. Mas o Senhor revela isso para nós através de Jesus. O Senhor, ele fala em tempo, em fora de tempo. O Senhor, ele usa pessoas, usa situações, usa locais para falar ao nosso coração. Então o chamado de Abraão não foi só para Abraão. O chamado de Abraão também é sobre nós. E todos os dias temos que estar atentos à voz do Senhor, para que haja esperança para toda árvore que acha que foi cortada. Mas ao cheiro das águas do Senhor, ela novamente irá brotar. E essa água é Jesus, que é a verdadeira vida, que é a água da fonte da vida. Naquele lugar o Senhor falou com Abrão, mas naquele lugar o Senhor também falou comigo e com você. Então ali ele edifica um altar e segue a sua caminhada pela terra de sua peregrinação. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve e compartilha. E nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.